Oi, gente! Oi, povo! Vocês estavam com saudade? Eu tava, gente. Tava com muita saudade de vocês. E então, como é que foi o dia de vocês? De toda maneira, eu dei um jeitinho de dar um bom dia, não foi? Eu dei um bom dia no live do Facebook, né? Então, gente, primeiro quero agradecer a nossa corrente do bem, que continua forte, firme. Vocês continuam contando para todo mundo dessa nossa corrente. A nossa corrente é mesmo uma corrente do bem e é tão bom a gente saber que a gente está fazendo bem. Eu tenho visto cada comentário que eu tenho me emocionado, vocês têm me feito chorar. Eu tenho ficado muito, muito, muito feliz com esse canal do bem. Então, meu curso de francês foi incrível. Eu cheguei agora. A primeira coisa que eu fiz foi vir gravar para vocês, porque eu sei que vocês estavam morrendo de saudade e sei que o nosso assunto hoje é falando sério. Bom, o nosso assunto hoje, falando sério, é uma coisa que é realmente séria. E eu vou contar da minha experiência, do que eu passei para vocês, porque foi muito difícil, gente, muito difícil. O nosso assunto hoje é violência contra a mulher. Nosso assunto hoje é agressão. E fora isso, eu vou dar uma contadinha pra vocês, porque muita gente sempre falava assim, ela casou um monte de vezes, ela trocou de marido e papapá, é porque ela gosta. Não, gente, nunca gostei. Nunca gostei de casar várias vezes, nunca gostei de ter trocado de pessoa, de ter desfeito minha família, mas às vezes as coisas não correm como a gente quer. Então, quando eu me separei a primeira vez, que foi daquele cantor, do Christian, quando eu me separei a primeira vez, eu me separei porque eu fui traída. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar as coisas que eu já passei, porque eu acho que como eu passei, muita mulher passa. Fui traída dentro da minha casa, entendeu? Na época, ele teve um relacionamento com uma das chacretes que chamava Sarita Catatal. Depois teve um outro relacionamento que no fim ele acabou, depois que se separou, casando com essa mulher, entendeu? Enfim, eu vou contar por cima e vou chegar no ponto que eu quero. Depois, quando eu casei com o pai da Tami, eu tive um problema de traição mais sério ainda. Porque vocês que são da minha época lembram de uma secretária de palco do Gugu que chamava Mariette. Eu naquela época, muito jovem, tinha acho que 18 para 19 anos, ainda acreditava no Príncipe Encantado, achava que ainda existia essa coisa de fidelidade. E eu sendo uma pessoa famosa, conhecida, boa dona de casa, boa mãe, como vocês sabem que eu sou, e eu, do mesmo jeito que eu fui, eu sou até hoje. Eu acreditei que aquele relacionamento era verdadeiro. E aí, eu viajava muito, viajava de segunda a segunda, eu fazia muitos shows, foi justamente na época que estourou o Melô do Piripipi, era muito sucesso, eu trabalhava demais, eu fazia uma média de 30 shows por mês, às vezes eu fazia 6 shows na mesma noite. Então, quando eu voltava para casa, era só para trocar a roupa da mala e viajar de novo. Nesse meio tempo, o pai da Tami conheceu a Mariette no Gugu. E enquanto eu viajava, ele teve um bom caso com ela. E eu só quando voltava de viagem, que eu ia fazer os programas de televisão, eu escutava coitada da Gretchen, coitada da Gretchen, coitada da Gretchen, mas não sabia por quê. E vocês sabem que quando a gente é traída, ninguém tem coragem de contar. Então eu escutava aquela coisa, mas não sabia por que falavam. Até que um dia, uma amiga minha que vocês devem conhecer muito bem, ela é a empresária do Leonardo, que é a Ed Cury. Ela na época era assessora de imprensa da minha gravadora, que era a gravadora Copacabana. Ela veio e ela não aguentando mais o que eu estava passando, ela chegou para mim e falou, olha, eu tenho que te contar, chega, não aguento mais. Mas o teu marido está tendo um caso com a Mariette, a secretária do Gugu. E aí contou todos os detalhes, contou tudo, nos dias que eu viajava, que ele ia buscar ela numa discoteca que ela dançava, que ele levava ela no SBT, que ele trazia ela do SBT, que ela frequentava a casa dos pais dele, que ela frequentava a casa do pessoal da minha gravadora, enfim.
ele mantinha 2 mulheres. Eu, enquanto viajava, pai da filha dele, da Tami, na época, e mantinha esse relacionamento com ela. E essa mulher, ela frequentava a minha casa. E eu, às vezes, comentava assim, ai, nossa, como essa menina é bonita. Ele falava, imagina, essa mulher é horrorosa, onde já se viu? E eu acreditava, até o dia que eu descobri tudo isso. E eu não pensei 2 vezes. Eu voltei pra minha casa nesse dia, eu nunca vou me esquecer, eu estava voltando da Bahia de um show. Eu voltei pra minha casa, eram 3 horas da tarde, ele ainda estava dormindo. Eu acendi a luz do quarto e disse, eu quero que você me fale quando, por quê e como. Ele disse, o quê? Eu falei assim, eu já tô sabendo de tudo, é melhor você me falar, porque se você não me falar, eu vou pegar as minhas coisas, as da minha filha e vou embora. Ele simplesmente negou, disse que não sabia de nada. Eu falei, ok, então você não vai me dizer. Então você tem um caso com ela, você vai em tal e tal e tal lugar, enfim. Falei, ah, mas é mentira, eu nunca fiz isso. Eu falei, ok, é mentira? Sem problema nenhum. Peguei a minha roupa do corpo, peguei as mudas de roupa da minha filha. Naquela época, nós tínhamos muito dinheiro mesmo, tínhamos uma casa muito boa no Klabin. Eu peguei o meu carro, que eu tinha, que na época era um Escort XR3, que era novidade, era lançamento. Peguei a minha filha e fui para casa da minha mãe. E não quis mais nada, deixei tudo para trás. Deixei tudo que eu tinha construído, deixei o que eu tinha ganho. Simplesmente peguei minha filha e fui embora e recomecei a minha vida. Sofri muito, muito, 1 ano. Mas depois disso eu me recuperei, me refiz. E, gente, refiz a minha vida. E aí foi indo. Foi aí que eu conheci o pai do meu 2º filho. E aí sim, eu sofri uma grande agressão física. Eu conheci ele como um gentleman, ele era um homem riquíssimo e chiquérrimo, e eu nunca imaginei que ele era uma pessoa agressiva. Mas, com o tempo de convivência, eu nunca casei com ele no papel, fiquei grávida do Decinho, do meu 2º filho, e como vocês perceberam, esse meu filho praticamente ele não aparece na história da minha vida. Vocês nunca viram ele na TV, vocês praticamente nunca viram eu falar dele, só eventualmente. E praticamente nunca viram fotos dele. Por quê? Eu era agredida todos os dias, agredida de verdade, eu era espancada. Às vezes minha mãe chegava em casa e eu tava com marcas na cabeça, marca nos braços, no corpo, e ele dizia que se eu contasse eu apanharia mais. E eu dizia que eu tinha caído, que eu tinha batido a cabeça na porta. E eu tenho uma testemunha disso. Eu tive um secretário que chamava Marceno. Eu acredito que nesse mundo inteiro eu nunca mais o vi. Mas eu acredito que eu tenho certeza que se ele ouvir essa minha gravação, ele vai se lembrar e vai confirmar tudo isso que eu estou contando para vocês. Porque ele também foi agredido, porque ele foi me defender e ele apanhou também, apanhou muito nesse dia. E daí ele sumiu e nunca mais eu o vi. E eu apanhava por qualquer motivo, eu apanhava porque eu sorria, eu apanhava porque eu ficava triste, eu apanhava porque eu tomava banho com as minhas irmãs quando elas iam na minha casa, enfim. E ele não tinha nenhum problema de bebida não, ele me batia porque ele era psicopata. Depois que passava a crise, que ele me batia, ele vinha chorando, passava mal do coração, dizia que tinha um problema, dizia que não vivia sem mim, que se eu saísse ele morria. E eu vivia numa gaiola de ouro, porque ele realmente tinha muito dinheiro. E eu já tinha meu filho pequenininho. Meu filho nasceu prematuro e eu tinha que cuidar dele. E aí ele dizia que se eu largasse dele, que ele me matava. E numa das vezes eu disse que eu não aguentava mais, eu disse, não, eu vou embora. Ele encostou um revólver no meu pescoço e disse pra mim, se você sair daqui, eu mato você e mato o Décio. Eu falei pra ele, ok, sabe de uma coisa? Se você quiser me matar, pode me matar. Porque viver do jeito que eu tô vivendo é melhor morrer do que viver do jeito que eu estou. Mas o caso é que tinha meu filho.
e eu tive que aguentar. Até o dia que eu consegui fugir. Numa das viagens que ele fazia para a fazenda dele no final de semana, eu consegui fugir. E noticiei na imprensa que eu estava separada. Ok, consegui fugir, levei meu filho e consegui passar uns bons meses sem ele me encontrar. Só que teve um momento em que eu tive que voltar à minha vida normal. E voltei para minha casa, não com ele, lógico, ele já tinha saído de casa, até porque já tinha saído a notícia da separação, mas ele arrumou uma maneira de me tirar meu filho. E é esta a história que eu quero dizer para vocês. Por que eu nunca mais vi meu filho? Ele chegou com uma arma e disse para mim que eu tinha que passar a guarda do meu filho para ele, que se eu não passasse ele realmente ia sumir com meu filho. E eu, por amor ao filho, porque tem uma passagem da Bíblia onde duas mães brigam que querem aquela criança, e para descobrir quem era a mãe verdadeira, né? Parece que Jesus falou, ok, então eu vou partir a criança no meio e vou dar metade para cada uma. E a mãe verdadeira falou, não, eu não sou mãe dele. Eu acho que era essa a história, eu não me lembro direito. Não, o filho, pode dar o filho para ela. A mãe verdadeira não quis que partisse o filho dela no meio. E eu não queria que ele tirasse a vida do meu filho. Então eu disse, ok, eu assino o papel e pode levar meu filho. Ele vai ser meu filho pro resto da vida, quer você queira ou não. E eu fiquei sem meu filho, porque muitos anos ele não deixou. Ele arrancava o fio da parede do telefone para eu não falar com ele. Eu mandava cartas para ele, ele rasgava e dizia que eu nunca procurei ele. Ele nunca mais deixou eu ver meu filho. Hoje meu filho está casado. E eu também nunca contei essa história para o meu filho, porque meu filho era muito pequeno e eu não queria que meu filho sofresse. Eu guardei essa história para mim, até o dia que eu pude lançar o meu livro, eu contei essa história no meu livro, só que no meu livro essa história está contada assim muito por cima. Essa história tem muitas ramificações, porque eu passei pelo menos 1 ano e meio sofrendo na mão desse homem. E agora meu filho está adulto, está casado, e eu posso contar essa história, como eu contei no livro, ele sabe que essa história é verdadeira. Essa história pode ser confirmada por esse moço, pelo Marcelo, que presenciou muitas vezes eu ser agredida. E aí agora eu posso encontrar meu filho, conversar com meu filho, e vou vê-lo depois de todos esses anos, se Deus quiser, em dezembro desse ano. Ele vai vir na minha casa junto com a esposa dele para eu reencontrá-lo e conhecer a esposa dele. Então eu contei a minha história, gente, para vocês saberem que vocês não devem aceitar agressão. Nunca. A violência contra a mulher é desigual, é desumana, porque a gente não tem a força que os homens têm. O homem tem a força física. Nós temos a força espiritual, a força mental, a força interior, mas eles têm a força física e eles têm a força de nos prender por causa sempre de algum motivo, que no caso é um filho ou é a parte financeira, mas tenham coragem, tenham força, não abram mão. Eu preferi abrir mão do meu filho e deixar com ele, porque apesar de tudo eu não posso falar que ele não era um bom pai, ele era um bom pai, apesar de agressivo ele era um bom pai, mas meu filho nunca deixaria de ser meu filho, mas eu não podia mais viver aquelas agressões, meu filho não podia presenciar mais eu ser agredida, e eu tinha outros filhos, na época eu tinha a Tami, que também não podia mais presenciar as agressões, então eu tive a coragem de sair, eu não denunciei, porque naquela época era muito difícil, mas hoje nós temos proteções. Então a mulher tem que denunciar, a mulher tem que contar que ela está sendo agredida, seja agressão física, seja agressão verbal. E eu estou dividindo a minha história com vocês para vocês saberem que vocês não têm que aguentar isso, jamais.